Gente, agora nós estamos com História e Geografia. Estamos com História aqui primeiramente, não é? Para fecharmos para aquela imensidão de feras do grupo 2, né? Do grupo 1 também. Então, tem e outros grupos mais, né? Que também fizeram prova hoje de História e Geografia. Marcela, como foi que você viu a prova de hoje de História? Eu achei a prova muito boa, achei ela bastante distribuída, as questões estavam bem acessíveis. Não encontrei nenhuma dificuldade maior, achei uma prova muito boa. Gostou do que viu? Gostei. Muito bem. E Marina, como é que foi na prova de hoje, Marina? Também teve essa mesma percepção? Tive, gostei bastante. Os assuntos que caíram foram bem trabalhados assim, na sala, foram bem aplicados. E eu achei que foi tranquila de fazer, não tinha nada muito complicado assim. Vocês não viram nenhuma questão assim fora da curva? Não, nenhuma. Graças a Deus. Professor Pedro, e aí? Uma prova deliciosa, eu poderia dizer. Foi? Deliciosa. Acho que o nível com relação ao ano passado cresceu. Houve uma Que crescente. bom, é porque nós observamos as provas de Física e Química, não é? Os professores CBV acharam que vieram como provas assim bastante lineares, burocráticas. Então houve uma propriamente. porque a história realmente houve uma História crescente. deu uma levantada de nível. Nível muito bom, exigiu que o aluno tivesse um conteúdo, sobretudo assim, de séculos, entendesse o que aconteceu em cada contexto, sobretudo idade moderna e contemporânea, cada século, qual a característica de cada um, a evolução da burguesia, movimentos rurais no Brasil, movimento armorial. Então, assim, foi uma prova muito bem distribuída, como disse Marcela, né? E que não deixou a desejar em nenhum aspecto, não. Foi bem trabalhada, exigiu bastante e bem distribuída. Professor Edson Rocha, com relação à distribuição, Pedro já deu um toque aqui. Você teve mais geral, teve mais Brasil, ou manteve a tradição? Olá, fera. Veja só, foi muito boa, equilibrada, 8-8. Perfeito. Meio a meio. Meio a meio, perfeito. E, como falou, divisor de águas fascinantes. Exaltando o nosso Ariano Suassuna, exaltando nossa Olinda, exaltando nosso Recife. Então, foi interessante. A cultura do século XIX que está sendo exposta ao mundo e mais valorizada na arte, né? Então, na literatura, enfim, foi muito bem direcionada. A prova realmente, a banca, ela está de parabéns, literalmente. Com relação a atualidades, eles colocaram alguma questão assim Sim, bem sim. focada nesse sentido? Sim, inclusive sobre a globalização, né? O processo neoliberal no Brasil e no mundo, né? Fazendo a referência, veio também a questão um pouco da Primeira Guerra Mundial, fazendo a relação. Aqui no Brasil, o século XX, desde Dutra para cá, ou seja, né, o sucessor de Vargas, né, mesmo abrindo o capital norte-americano para o Brasil, infelizmente, mas falou de um divisor de água importantíssimo. Então ele não falou de Vargas, como é comum, mas ele pegou um divisor entre Vargas da primeira, que ele ficou 15 anos, né, de forma, vamos assim dizer, não coerente pela Revolução 30, o divisorzinho que vem no caso, de 46 a 51, o retorno do pai do pobre, que é Vargas. Então ele pegou esse meio, esse entre, e também um período entre guerras, não foi, Pedro? É aquela manutenção da tradição, né? Se Vargas não cai diretamente, cai indiretamente. Exatamente. Tinha ali Petrobras. Então, assim, Exatamente. Tinha o período entre guerras, né? Que foi muito bem trabalhado. Com certeza. A questão da crise de 29, implicitamente, quando se fala que alguns países começaram a aderir à teoria antiliberal, o fascismo, o nazismo. A Espanha, que caiu novamente, né? Caiu a Espanha na UPE, no Enem. Guerra Civil Espanhola. Mais uma vez. Muito bem trabalhado, muito bem mesmo. Muito bem, então a prova subiu de nível, ela foi seletiva. Vocês acham que ela foi seletiva? E qualitativa, viu? E- Qualitativa. Qualitativa Didática. e seletiva Sim, sim. Parabéns, mesmo. Sim. parabéns. Ótimo, então já um comentário diferente, não é, do que nós ouvimos em outras provas de hoje, não é? Isso é importante porque a gente percebe que houve a preocupação seletiva nessa prova de história. Daqui a pouco a gente volta falando de uma ou outra questão que merece destaque aqui dos nossos colegas professores e também das nossas duas feras. Até já.